Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã. Estamos na Lexio Divina, aqui no canal da RCC BH, a leitura orante da Palavra de Deus, nesses minutinhos que nós separamos do nosso dia para estarmos a sós com o Senhor, buscando esse alimento da Palavra de Deus, que transforma a nossa vida e nos leva mais perto de Deus. A cada dia vamos criando esse hábito de parar para buscar a Deus através da sua palavra, que é o próprio Jesus. E essa palavra nos transforma, essa palavra nos renova, essa palavra nos orienta, essa palavra dá um sentido novo para a realidade em que estamos vivendo, para a nossa vida, cura o nosso coração, liberta, restaura, é vida. A palavra de Deus é viva, por isso que Jesus está do nosso lado agora, nesse momento de oração com a palavra, para nos guiar, para nos conduzir, para nos mostrar. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua presença. Louvado seja Deus pela sua companhia, porque somos uma família, uma multidão de irmãos que todos os dias paramos para escutar juntos a palavra do Senhor, nesse método de oração que busca escutar, meditar, orar e contemplar os planos de Deus para cada um de nós, para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela presença de cada irmão, de cada irmã. Hoje já é 30 de junho, estamos terminando o nosso mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, dos Sagrados Corações. Estamos na terça-feira da 13ª semana do tempo comum. O texto de hoje na nossa Lexio Divina, o Evangelho do dia, a graça deste dia, a graça de Deus para este dia, o Evangelho do dia, é o Evangelho segundo São Mateus. Continuamos aí no capítulo 8, versículos 23 a 27. Pegue a sua Bíblia, Mateus 8, 23 a 27. Vamos continuar refletindo e meditando sobre essa travessia do lago, essa travessia do mar, essa travessia que é a nossa vida de cristão, que tem, claro, as suas exigências, as suas dificuldades, mas a palavra de hoje, a palavra de Deus hoje vem trazer para nós uma palavra de confiança, da certeza da presença de Deus na travessia da nossa vida, porque nós não estamos sozinhos. Que maravilha, né? Vamos então desde já proclamar que nós acreditamos que não estamos sozinhos, porque Deus está no meio de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pedimos o Espírito Santo, como todos os dias, rezamos a Bíblia, a palavra de Deus, à luz do próprio Deus, que é o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, na travessia da minha vida, no caminho da minha vida, no tempo em que eu estou passando, no tempo que estamos passando como sociedade mundial nessa pandemia. Derrama sobre nós hoje a sua graça, a sua bênção, a sua unção, a certeza da presença de Deus no meio de nós, a certeza da presença de Deus aqui comigo, em cada um dos passos, em cada uma das etapas, em cada um dos caminhos que eu vou seguindo, que eu vou trilhando. A presença de Deus é muito forte, é sensível, mesmo quando eu não percebo. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Derrama, Espírito Santo, sobre nós a graça hoje de termos a certeza, podemos experimentar a presença poderosa de Deus na nossa vida. Amém. Primeiro passo, então, da Lexio Divina, a leitura. Vamos procurar perceber o que o texto diz. Vamos lá? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos,
pois estamos perecendo. Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos então, irmãos, procurar compreender o que o texto diz, recordando a cena, ou voltando à leitura do texto, ou tentando imaginar e fechando os nossos olhos, para podermos ver o que o texto está dizendo. E o que o texto está dizendo? Está falando de uma barca, está falando de um lago, está falando de um vento, está falando dos discípulos na barca no meio da tempestade, e está falando de um Jesus que dormia. Tantas vezes, nesta caminhada, tantas vezes nesse atravessar o lago, nessa travessia da nossa vida, o vento é favorável, o vento nos empurra, o vento nos ajuda a seguir em frente. Mas tantas vezes experimentamos uma calmaria, não tem vento, e nós nos sentimos paralisados, não conseguimos sair do lugar. Mas também faz parte da travessia para águas mais profundas a experiência de sermos surpreendidos por uma tempestade. As águas seguras, as almas calmas constantes, nós só encontramos na parte rasa. Na parte rasa do lago, na parte rasa da nossa vida, superficial, sem profundidade. Mas aqui eles estão no alto da travessia, nas águas profundas, e experimentam uma tempestade com dois sentimentos que contrastam entre si. De um lado, percebemos os discípulos que ficam assustados e sentem medo. Do outro lado, nós percebemos quem? Jesus, que experimenta, que testemunha a confiança enquanto dorme. Diante de uma tempestade, podemos agir com medo ou com a confiança. O medo vem da consciência da nossa limitação. Nós não somos deuses, nós não podemos tudo, nós somos limitados, e esse limite, a possibilidade de avançar esse limite nos causa medo. E por isso, humanamente, o medo nos bloqueia, o medo nos paralisa para que a gente não possa se arriscar. Mas nós não estamos nesse barco sozinhos. Nesse barco está Jesus, que nos apresenta a confiança. De onde vem a confiança? Da consciência de que Deus é nosso Pai. E que podemos contar com Ele em cada uma das dificuldades da vida. Por isso a confiança nos estimula a prosseguir, nos estimula a confiar, nos leva para frente. Tantas vezes agimos um pouco de medo, um pouco de confiança, e é o que aconteceu com os discípulos. Porque mesmo com medo, eles tiveram, digamos assim, uma coragem de ao menos acordar Jesus. Não é Jesus que acordou, eles que foram lá acordar Jesus, dizendo, e eu podia dizer, gritando: Senhor, estamos perecendo, salva-nos. Mesmo com uma fé ainda rasa, eles sabem, têm a confiança e têm a esperança e têm a consciência de que Jesus é capaz de os salvar. E o que Jesus responde? Por que tendes tanto medo? Por que sois tão fraco na fé?
Estamos todos no mesmo barco. Somos convidados a experimentar essa certeza da presença de Jesus na tempestade, nas dificuldades da nossa vida. Diante das dificuldades, diante das tempestades, nós somos convidados a tomarmos uma decisão. É uma opção que nós temos que fazer diante da dificuldade, diante da tempestade. Ou a opção de testemunhar uma fé que cresce, que mostra a sua cara, que mostra que veio. Ou nós desistimos, deixamos para trás, tiramos o corpo fora e procuramos nos esconder no medo. Por que são fracos na fé? Por que tendes tanto medo? É com essa pergunta que Jesus fez para os discípulos que nós já vamos caminhar para o segundo passo, o segundo degrau da Lectio Divina, e já vamos nos colocar no texto procurando perceber o que o texto me diz na meditação. E ao analisar o que o texto me diz, eu vou colocar a minha vida neste barco. Eu vou colocar a minha vida neste barco com Jesus, mas com a tempestade, com a dificuldade que me atormenta. E Jesus, ele está lá, mas ele está dormindo. Eu olho para a tempestade que me aflige, que abala a minha fé. Olho para o medo que eu tenho de o barco virar, da minha vida virada, eu perder o controle do sofrimento e da morte. E como os discípulos, diante deste medo que pode me paralisar, e se eu estiver paralisado no meio do mar, no meio da água, no meio do lago, pode ser ainda muito pior. Eu vou analisando essa tempestade do matrimônio, a tempestade da vida familiar. Ah, mas a minha mulher, mas os meus filhos, mas o meu marido, são tantas dificuldades. Vou analisando os problemas que eu tenho, a cruz tantas vezes que é pesada demais. A crise financeira, a crise que vivemos nesta pandemia. E o medo que eu sinto nesta pandemia, medo de ser contaminado, medo de perder meus entes queridos, medo de perder a minha própria vida. Pode ser numa pandemia, pode ser numa outra enfermidade que tantas vezes nós somos acometidos pelas nossas limitações. Mas nesse medo, eu só tenho uma alternativa porque eu tenho um sopro de esperança no meu coração. Que é gritar para o Senhor: Senhor, salva-me. Eu estou perecendo, Senhor, nós estamos perecendo, Senhor. Não te importas? Senhor, salva-me, desperta, acorda. E venha o meu socorro. Nessa tempestade eu faço a opção pela fé, por mostrar a minha fé, por colocar a minha fé em ação, por colocar a minha fé dar cara a tapa. E clama ao Senhor: salva-me, Senhor. E ele me fala: por que tendes medo, Rodrigo? Por que tendes tanto medo? E você fala o seu nome. Onde está a sua fé, Rodrigo? Onde está a sua fé? E você coloca o seu nome. E assim, analisando a tempestade, analisando a minha fé, e olhando para o Senhor que dorme, e esse grito que eu dou para ele acordar, nós só podemos nos colocar em oração, entregando ao Senhor cada uma das tempestades da minha vida. Sim, Senhor, cada tempestade é uma provação, cada tempestade é uma dificuldade. Estamos num tempo de pandemia e parece que o Senhor está dormindo no barco da nossa comunidade, no barco da nossa vida.
Mas eu quero, Senhor, neste dia renovar a minha fé, fazer a minha opção pela fé. Eu preciso continuar avançando nas águas mais profundas, Senhor. Não quero ficar apenas na superficial, não quero ficar apenas na água rasa, porque o barco já está em alto mar e eu não posso mais voltar. E o mar é Deus, e o barco sou eu, e o vento forte que me leva para frente é o Espírito Santo. E por isso eu clamo, vem Espírito Santo, neste dia em socorro da minha falta de fé. Vem renovar no meu coração a certeza da presença de Deus, a certeza de que Deus cuida da minha vida e renova hoje a fé, a confiança, o abandono, a esperança, a certeza da presença de Deus. Dá-me a graça, Senhor, dá-me a graça, Espírito Santo, de poder descansar em Deus, repousar a minha alma em Deus, descansar no colo de Deus, repousar minha cabeça no colo de Deus, mesmo diante da pandemia, mesmo diante da dificuldade. Porque eu tenho certeza de que o Senhor está comigo, que Ele está no comando. E assim eu quero convidar você a rezar comigo com um salmo que diz... Salmo 45. Deus é meu refúgio e minha força. Mostrou o meu amparo nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso a terra pode tremer, nada temo. As próprias montanhas podem se afundar nos mares, ainda que as águas tumultuem e com a sua fúria venham abalar os montes. Conosco está o Senhor dos exércitos. O nosso protetor é o Deus de Israel. Comigo está o Senhor dos exércitos. O protetor da minha vida, o protetor da minha família, o protetor do barco onde eu estou, é o Senhor dos exércitos, todo-poderoso, Senhor Deus de Israel. Nada temo, porque o Senhor, como graça hoje, renova a minha fé, renova a minha confiança, renova a minha esperança. Coloca a minha fé à prova na certeza de que Ele é quem é o Senhor do barco e aquele que derrama sobre os teus filhos, os teus discípulos, a fé autêntica, a fé verdadeira, a fé que faz dormir na tempestade. Bendito seja o Senhor, nossa força, nosso refúgio, nosso amparo. Me escondo em Ti, Senhor. Minha força está em Ti, porque é do Senhor que vem a fé e a confiança. Aquele que me ampara, que me sustenta, que me pega no colo e que me permite repousar, descansar. E já vamos passando para o quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que eu vou experimentar o que aconteceu quando Jesus se levantou e disse para a tempestade: silêncio, cala-te. E veio uma grande calmaria. E vou nessa contemplação experimentar a calmaria interior, a calmaria do meu coração, mesmo com a pandemia, mesmo com a tempestade, as dificuldades na família, as dificuldades financeiras. Porque a tempestade já faz barulho demais. Se além da tempestade, o barulho da tempestade ainda ficar gritando, a confusão só aumenta. Nessa contemplação, o Senhor me dá a graça de silenciar a minha alma para escutar a voz do Senhor e descansar, repousar no colo de Jesus, para que eu possa permanecer em paz, na certeza de que Ele cuida, de que a minha vida está em Suas mãos, porque eu sou filho amado, filha amada, você pode dizer. E quero prosseguir essa contemplação com mais um salmo, Salmo 130. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante.
Não procuro grandezas nem coisas superiores a mim, ao contrário. Mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está minha alma em mim mesmo, porque ponho a minha esperança no Senhor, agora e para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça, que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Silêncio, Maria, guardiã da minha fé, rogai por nós. Alexia Divina volta amanhã. Permaneça no colo do Senhor, se Deus quiser.